Olá, sou o professor Cliceu e novamente estamos aqui para falar para vocês sobre o meu projeto que criamos, onde tem o tema Cultura Civilizatória. O título de hoje que vamos trabalhar vai ser sobre o golpe de Vargas, né? Como vocês sabem, o Brasil é um continente, né? Hoje nós temos aí 26 estados, um Distrito Federal, que é Brasília, né? E então, naturalmente que toda a nossa riqueza, né, aqui gerada, né, do norte a sul, leste a oeste, eles têm que ser distribuídos de forma proporcional a cada estado da federação. Nós somos um estado federativo, né, com centralizado o comando em Brasília, mas todos os estados têm que ter o maior respeito um com o outro. Naquele momento da Segunda Guerra, logo após a Primeira Guerra Mundial, as oligarquias, elas dominavam, né? E o governo central, né, na época, no capital era Rio de Janeiro, né, onde a sede era o Palácio do Catete, né, não permitia que outro governante se atrapalhasse, né, aquela manobra das oligarquias, né, daquele processo, né, contínuo. 4 anos era um mineiro, 4 anos era um paulista, café com leite, né, e eles se sucediam dessa maneira. Então o que vai acontecer? O Vargas, em 2 ocasiões, antes de 1930, concorreu às eleições presidenciais. E ele percebia, assim, com bastante clareza, que a fraude era assim escancarada. Os votos já estavam praticamente definidos. Quem seria o próximo presidente? Ou era mineiro ou era um paulista. Então, irritado com aquele processo de continuidade café com leite, o Vargas então começou a se articular, né? E nesse último pleito, onde ocorriam as eleições presidenciais, o Vargas novamente foi derrotado. Mas aconteceu que Minas foi traída por São Paulo. Porque o próximo presidente a ser eleito, naquela jogada de revezamento São Paulo e Minas, o próximo seria o mineiro, que era o Carlos Prestes, né? Não o Luiz Carlos Prestes, né, que nós conhecemos. O Júlio Prestes. O Júlio Prestes seria o próximo presidente mineiro. Mas eles deram o golpe, os paulistas, e colocaram Washington Luiz. Então os mineiros ficaram revoltados, né, contra São Paulo. E da mesma forma estava São Paulo, que foi enganado pelas urnas, né, pela fraude e pelo roubo dos votos, né, e que deixou Vargas de volta, assim, fora dessa vitória. E Vargas tinha como seu vice o governador da Paraíba, o João Pessoa. E aos meses antes, não sabe se foi por esse motivo, mas o vice de Vargas, o candidato a vice, foi assassinado, o João Pessoa. E como assassinado que foi, ele passou assim, os paraibanos entenderam que eles tinham que se mobilizar contra esse tipo de ação, né? Covarde por parte de São Paulo e Minas. No caso mais de São Paulo agora, né? Então se uniram. Minas, por esse motivo que eu falei. Paraíba, também desse motivo que foi citado. E o gaúcho lá, de São Borja, o Getúlio Vargas, que esse também mobilizou. Então fizeram um cerco. Então os 3 vieram em direção a São Paulo para derrubar o Washington Luiz. Compreende? E por onde passava a caravana de Vargas, conta-se que eles iam de trem, né? De Vargas do Sul, do Rio Grande do Sul. E por estados que eles passaram, no caso Santa Catarina, depois Paraná, essas pessoas que também fragilizadas pelas crises econômicas, pela fome, pela miséria que graçava naquele momento nesses 2 estados, aderiram ao movimento. Então não teve jeito. São Paulo foi sufocado e foi derrotado pelo Vargas. Então o Vargas entrou no poder em 1930 e logo em seguida ele prometeu que faria uma constituição, né, no decorrer do seu mandato como presidente da República, embora golpista, né? E passaram 1 ano, 2 anos e nada do Vargas assinar, né, promulgar uma nova constituição, e os paulistas fizeram aquela república constitucionalista, né, exigindo uma constituição nova para o Brasil, e muito sangue foi derramado, porque novamente as forças leais a Vargas assim destruíram os paulistas, e até hoje esse momento histórico é lembrado pela aquele estado que é São Paulo. Vocês saibam
que Vargas, percebendo que por causa dessa promessa que fez e não cumpriu, ele então prometeu que faria uma Constituição, né, assim que estivesse assim, constituída uma nova Constituinte, né, ele ia elaborar a Constituição. Ele disse, em 2 anos seguintes nós vamos então ter uma nova Constituição. E ele assinou. Em 1934 ele assinou a terceira Constituição brasileira, onde ele dizia assim, que em 1938 ele faria as eleições presidenciais para ele ser submetido pelo voto, se os brasileiros queriam que ele continuasse o poder ou não, né? Então o Vargas foi um governo ditatorial, golpista, primeiro golpista, né? Até 1937. Quando chegou em 1937, o Vargas percebeu que ele não tinha ainda mostrado para a população brasileira as suas ideias nacionalistas, populistas, que ele tanto queria assim, que ele fazia, porque ele era muito vaidoso, né? Onde ele passava, ele falava brasileiros, trabalhadores do Brasil e tal, e a população estremecia de orgulho de ter um presidente daquele tipo, gaúcho, né? Embora de estatura mediana, mas assim, muito assim, forte de suas convicções, né? Valente, né? E o Vargas, então, de bombacha, né? Muito bem trajado com o estilo gaúcho, ele colocava à frente das vontades dos brasileiros que queriam um governo desse estilo, né? Tipo Vargas, né? Voltado para a população, embora populista e nacionalista, como já falei para vocês. O Vargas, então, quando foi em 37, ele percebeu que em 38, se ele convocasse uma eleição, ele poderia correr o risco de ser derrotado. Então, para que esse problema não ocorresse, o Vargas deu um novo golpe. Aí que ele implanta a ditadura, chamado o Estado Novo. Foi um período tão violento que historiadores como Graciliano Ramos dizem que a ditadura mais violenta que o Brasil sofreu foi a de Vargas. De 37 até 1940 foi a ditadura de Vargas. 1940 ela começou a ficar envolvida com a Segunda Guerra Mundial. E ela se estendeu até 1945, quando encerrou a Segunda Guerra Mundial. Mas até lá ela durou. De 37 até 1945, Vargas governou o Brasil como um ditador. A imprensa era totalmente vigiada, controlada pela Rádio Nacional, né? Onde a Dircinha Batista era contratada, a Lindinha e a Dircinha Batista eram contratadas para fazer programas assim que enaltecesse a figura do líder Getúlio Vargas, um ditador que tinha amizades estreitas com Luiz Carlos Prestes, com Adolfo Hitler, tinha amizade com o general Franco da Espanha, tinha amizade com o Salazar de Portugal, tinha amizade com Benito Mussolini da Itália. Então era o grupo dos ditadores, né? E os Estados Unidos observavam esse tipo de encontro, né, ditatorial, que é muito assim, trazia problemas e ameaças constantes à hegemonia norte-americana naquele momento. Então, a Alemanha se preparava para uma Segunda Guerra Mundial. Por quê? Quando encerrou a Primeira Guerra Mundial, o país derrotado tinha que pagar as dívidas contraídas pelo fracasso da guerra. Assim até hoje acontece. Quem perde paga o que foi destruído. Então a Alemanha teve que devolver a região mais rica que eles possuíam no seu território, chamada Alsácia-Lorena. E todo o comércio alemão foi bloqueado pelos capitalistas, né? Também todos os acordos que existiam, né? Comercial, foram estremecidos contra a Alemanha. O objetivo era destruir de forma definitiva o território alemão. E então ocorria na Alemanha uma inflação de mais de 1000% ao mês e a miséria tomava conta. É esse momento, esse palco, né? Essa leitura de miséria, de problemas sociais, é que surgem os grandes ditadores, né? Que se aproveitam da situação e surgem como os verdadeiros salvadores da pátria. Foi o que aconteceu com Adolfo Hitler na Alemanha, né? Ele cria o partido nazista
e promete aos trabalhadores assim uma recuperação econômica, né, que satisfizesse os interesses daquele país, né? E ele já apontava quem eram os inimigos da Alemanha naquele momento, né? O judeu, e ele invocava a etnia, né, a raça alemã como a mais pura, a mais forte, né? Que as outras demais raças, etnias, como queiram, elas deveriam serem destruídas para que a raça única, a mais forte e a mais poderosa, né, ela fosse assim, não tivesse a presença, né, que ameaçasse essa riqueza, né, da leitura, da etnia, da raça alemã, né, ariana, como ele dizia. Então, desculpe, como nós estamos dizendo, aconteceu que o Getúlio Vargas, né, ele se viu envolvido nesse conflito, né? E quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha então ia recolocar as suas forças, né, para tentar recuperar aquilo que ela perdeu, conta-se que o presidente norte-americano, ele dizia assim: eu vou financiar a compra da corda que vai enforcar o povo alemão, mais uma vez. Então, novamente, astutamente, os norte-americanos já planejavam destruir de forma definitiva a Alemanha. E vai acontecer esse fato, né? A Segunda Guerra Mundial acontece e o Brasil, né, com as torcidas, né, voltadas para que a vitória de Hitler fosse sucedida. Ocorre que a Alemanha não teve novamente sucesso. Novamente a Alemanha se vê na encruzilhada. Porque sempre ocorre o seguinte: os aliados, né, comandados agora pelos Estados Unidos, vão tornar força contra o eixo que era formado pela Alemanha, a Itália e um país do Oriente Médio, que vão serem derrotados, né? E aí, mas a causa principal da derrota de Hitler foi porque ele optou, antes de invadir a Inglaterra, ele optou em invadir a Rússia. Ali que se deu mal. Novamente, a história se repete. As tropas de Hitler vão em direção a Moscou. E assim, inteligentemente, os moscovitas, né, o russo, eles se recuam em direção à Sibéria. E vão recuando, e quando as tropas de Hitler chegam no território mais poderoso, né, o centro do poderio russo, né, que é Moscou, eles vão ver toda a cidade assim praticamente abandonada. Não tem inimigo para combater. Mas então, né, vamos voltar, né? Não tem quem combater, vamos voltar. E quando eles vão voltando, gente, acontece um dos piores invernos da história da humanidade. Um inverno terrível. Aí, os russos fizeram valer a estratégia do general Inverno. E nesse momento, os alemães percebem a armadilha que eles se instalou em seu país. Após a derrota da Alemanha contra a Rússia, a guerra praticamente encerrou. Né? Fala-se muito naquela questão do dia D, onde as tropas dos aliados invadem lá o território francês, né? E da qual, depois, mais tarde, o Brasil, no final da guerra, quando faltavam uns 3 meses, 4 meses para encerrar a guerra, é que o Brasil participa da guerra, mas já sabendo que quem iria vencer seria as tropas dos aliados, né, comandadas pelos Estados Unidos. E aí se percebe a astúcia, a inteligência de Vargas, porque o Vargas enrolou praticamente 4 anos, os dois lados. Ele nunca se dizia assim de que lado ele penderia, né? Ele foi trabalhando com muita habilidade, né? Foi um verdadeiro estadista, assim considerado por esse motivo. E o Brasil participou desse conflito, enfrentando as tropas da Itália. E dizem que os italianos nunca tiveram a coragem de enfrentar as tropas brasileiras. E por esse motivo, na Segunda Guerra Mundial, os italianos passaram com aquela ideia de que foi uma nação covarde
porque ela não enfrentava e corria do inimigo. Quem basicamente venceu as tropas brasileiras foram as armadilhas deixadas pelos italianos no andar dos soldados em direção, naturalmente, às terras italianas. Assim encerramos a Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez a Alemanha derrotada, mais uma vez a ideia norte-americana se prevaleceu. E agora, muito mais do que nunca, a grande potência norte-americana se fez presente e saiu vitoriosa. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado desse segundo momento. E lembro que aconteceu um fato lá na Europa, mas o Brasil envolveu-se dessa maneira, né? Com Vargas, com o café, né? Onde o café foi o grande general, né? na disputa de interesses econômicos brasileiro naquela ocasião. Até a próxima oportunidade. Espero que tenham gostado desse momento. Professor Cliceu, em seu projeto Cultura Civilizatória. Até a próxima. E não esqueça de dar o like. O like é a grande expectativa de que vocês tenham gostado. O like. Professor Cliceu, até a próxima ocasião. Tchau.